Você não acha curiosa a recente explosão de acusações de pedofilia ao redor do mundo? Tom Hanks é pedófilo, Lucas Neto é pedófilo, Steven Spielberg é pedófilo, Xuxa, Joe Biden, John Williams, Obama, Putin, Hillary Clinton, de repente todo mundo é pedófilo. Enquanto nos Estados Unidos acusações de pedofilia já servem de arma eleitoral, aqui no Brasil essa tendência vem chegando e parece que até as eleições de 2022 devem se tornar a principal ferramenta da extrema-direita nacional. Mas o que está por trás dessa obsessão conspiratória envolvendo a pedofilia? Isso é uma novidade? Há quem diga que elas são resultado do crescimento descontrolado das redes sociais e das bolhas virtuais. Mas muito antes do 4chan, Reddit ou do grupo de WhatsApp que seu tio participa, já existiam teorias conspiratórias focadas na vulnerabilidade de crianças. Alegações antissemitas de judeus matando crianças cristãs e usando seu sangue em rituais, o líbelo de sangue, datam pelo menos do século XII. É claro, machucar crianças é uma das piores coisas que você pode dizer que alguém está fazendo. É uma maneira fácil de demonizar o seu inimigo. Esta é uma pequena série de 2 vídeos onde falaremos sobre casos emblemáticos de conspirações pedófilas que começaram com situações isoladas, mas que logo se tornariam surtos coletivos. No segundo episódio falaremos sobre o recente fenômeno do QAnon, que começou em uma pizzaria em 2016 e hoje pode definir o resultado das eleições presidenciais americanas. Mas antes, nesse primeiro episódio, voltaremos aos anos 80 para uma versão analógica do QAnon, no caso da pré-escola McMartin. Ливанские патриоты провели вчера самую крупную операцию под кодовым названием «Сабра и Шатила» против израильских оккупантов на юге Ливана. Как указывают в местных информационных кругах, состоит прежде всего в том, что добиваться выполнения американо-израильского плана в отношении Ливана. No que se tornaria o maior caso de abuso sexual já visto nos Estados Unidos, 7 professores infantis de uma escola foram processados. Entre os acusados, a própria dona da escola, uma senhora de 76 anos de idade, Virginia McMartin, sua filha e 2 netos. Descobrir o que teria acontecido com os alunos da creche McMartin em Manhattan Beach, na Califórnia, se tornaria uma obsessão americana no início da década de 1980. A mídia tornou o caso um espetáculo de horror, fazendo com que crescesse rapidamente e tomasse proporções absurdas. Tudo teria começado com um incidente isolado com uma criança. Uma mãe disse que seu filho mais novo estava tendo pesadelos e dificuldades em sentar. As autoridades acreditavam que pelo menos 60 crianças seriam vítimas de abuso e que esse número tendia a aumentar, mas de repente eram 100, 400. Logo, já se dizia que cerca de 1.400 crianças daquela mesma comunidade não apenas eram abusadas, mas também haviam participado de rituais sexuais satânicos. Um menino falou de pessoas de roupão preto dançando e gemendo, de coelhos vivos sendo esquartejados à luz de velas. A revista People chamou o caso de a creche do pesadelo da Califórnia. The truth about Satanism is they truly do use blood and they mix it with urine and then they also use the real meat, the real flesh. This is what makes Satanism true, and this is what 1,200 molested kids in the city of Manhattan Beach have told the Sheriff's Department. A maioria das alegações foram feitas aqui, no Children's Institute International, o CII, um centro de prevenção ao abuso infantil a pedido dos procuradores. Uma equipe de assistentes sociais filmou as entrevistas com as crianças usando bonecos para encorajá-las a falar o que havia acontecido e assim revelar os terríveis segredos da escola McMartin. Virginia McMartin, sua filha, 2 netos e 3 outros professores acabaram sendo indiciados por mais de 300 acusações de abuso sexual. Como um vírus, o medo se espalhou. Não demorou até que acusações similares chegassem a mais 7 creches na região de Los Angeles e logo já eram centenas de escolas em todo o país. O pânico era nacional. Mas a história que deu início a tudo parecia estranha. No verão de 1983, uma mãe de 39 anos chamou a polícia acusando o professor da McMartin, Raymond Buckey, de ter abusado sexualmente de sua filha de 2 anos e meio. Na investigação, surgiram todos os tipos de dúvidas sobre o caso, especialmente pelo fato da mãe ser diagnosticada como psicótica. A polícia soltou o professor por falta de provas, mas enviou esta carta a cerca de 200 famílias da região, instruindo que elas perguntassem aos filhos sobre sodomia, sexo oral e carícias.
O que aconteceu foi que os pais falaram com seus filhos, que começaram a falar com seus colegas, que começaram a comparar suas histórias e logo, pais emocionalmente envolvidos, como que em um surto coletivo, passaram a questionar sugestivamente seus filhos. Os próprios investigadores diziam que depois que um caso como esse estiver contaminado, é praticamente impossível saber com qualquer grau de certeza o que realmente aconteceu. Mas os terapeutas do CIA não concordavam. Eles acreditavam saber exatamente o que havia acontecido. Baseado em suas entrevistas em vídeo, disseram que cerca de 90% das 400 crianças entrevistadas sinalizaram algum tipo de abuso sexual. Mas nunca houve um registro onde as crianças dissessem espontaneamente por elas mesmas que os casos tivessem realmente ocorrido. As próprias entrevistas deixam claro que os terapeutas coagiam as crianças a criarem histórias falsas de abuso. Algumas entrevistas começam com o terapeuta perguntando à criança se ela já havia feito alguma brincadeira nu na escola. A criança dizia que não. O terapeuta não aceitava a resposta e perguntava de novo. E de novo. Até a criança perceber que a entrevista nunca acabaria enquanto não desse a resposta esperada. Era óbvio que as técnicas utilizadas colocavam as crianças sob pressão, eram altamente influenciadas e capazes de criar falsas memórias, inclusive permanentes, de um dito abuso sofrido. Wake up, America. This is your wake-up call. We believe the children because once upon a time we were the children and nobody believed us. Mas essa crença foi colocada à prova com investigadores buscando por evidências físicas do que as crianças disseram. Nenhum tipo de pornografia com ligação aos abusos descritos foi encontrado. Deveriam haver carcaças de animais ou fluidos corporais por toda a escola, mas não acharam nada. E quanto às acusações de satanismo? Também nenhum tipo de evidência. Como que alguém poderia vitimar um número tão aterrorizante de vítimas sem deixar uma simples marca? A própria polícia dizia que isso não seria possível. 18 meses depois das investigações começarem, o caso teve uma virada dramática. What we're left with at this point is that for 5 of the 7 defendants in the McMartin case, the evidence is so slim that it does not go beyond the mere accusation. Em abril de 1987, quase 4 anos depois da primeira acusação, os 2 réus restantes, Raymond Buckey e sua irmã Peggy McMartin Buckey, foram a julgamento. Mesmo que centenas de crianças tivessem sido entrevistadas, apenas 9 testemunharam. A maioria dos pais optou por abandonar o caso. O julgamento durou quase 3 anos e, em janeiro de 1990, ambos foram considerados inocentes. We, the jury, in the above entitled action, find the very defendant not guilty. O caso se tornou um dos mais longos e mais caros da história americana. Ninguém foi condenado pela lei, mas centenas de crianças que nunca haviam sofrido nenhum abuso concreto foram torturadas emocionalmente e levam até hoje memórias de violências sexuais construídas em suas mentes. O país inteiro entrou em um surto coletivo de pânico em relação à educação de seus filhos. O pavor de ter suas crianças molestadas, o medo do estuprador estar sempre ao lado, do inimigo ser justamente aquele que deveria estar te cuidando. Uma verdadeira paranoia. Bem como, é claro, a família McMartin teve a sua vida destruída. What do you want to do in your life? I want to be left alone. I've seen what the news media can do to people in a crowded situation, and I don't want to be in LA and I want to be left alone. Simple life. Mas como pode uma sociedade entrar num surto coletivo desses? O que os trouxe até aqui? É claro que essas coisas não surgem do nada. E talvez essa pergunta nos ajude a entender um pouco também por que chegamos nós até aqui hoje. O autor Richard Beck, no livro We Believe the Children, A Moral Panic in the 80s, em tradução livre, Nós Acreditamos nas Crianças, um Pânico Moral nos anos 80, encontra as raízes das teorias conspiratórias de McMartin nos progressos sociais da década anterior, particularmente nos ganhos conquistados pelas mulheres. Beck diz que nos anos 80 houve um forte movimento antifeminista que alimentou fortemente as conspirações.
Nos anos 70, as mulheres de classe média e média alta começaram a entrar no mercado de trabalho em tempo integral, em vez de serem apenas donas de casa. Esse foi o início do que a economista Cláudia Goldin chamou de a Revolução Silenciosa, graças, em parte, à liberdade reprodutiva. Ser ou não mãe é agora apenas uma escolha pessoal de cada mulher. Seus horizontes profissionais cresceram, e cresceram ao ponto de, no final da década de 70, as mulheres se tornarem participantes ativas das decisões tanto do lar quanto no mercado de trabalho. Agora, elas tinham seu próprio dinheiro, tomavam suas próprias decisões, não eram mais meras administradoras das escolhas dos maridos. Estavam formando suas próprias identidades, suas individualidades para além da família e da casa. Para os conservadores, a família patriarcal estava sitiada, e as creches haviam se tornado a representação física dessa ameaça, já que justamente elas davam suporte para que as mulheres não precisassem estar mais em casa, cuidando das crianças. De certa forma, as creches simbolizavam a liberdade feminina para se dedicarem ao trabalho. Houve um ressurgimento dos movimentos conservadores, impulsionados por Reagan, e as creches eram vistas como no mínimo suspeitas, se não como forças ativas do projeto feminista de destruição da família. As creches ocupavam um lugar de destaque na demonologia de direita. Já na década de 60, conservadores alertavam com um tom de ameaça que cuidar das crianças dos outros era uma conspiração comunista para destruir a família tradicional, como escreve a socióloga Jill Quadagno no livro The Color of Welfare. Em 1971, o presidente Richard Nixon vetou uma lei que estabeleceria um sistema nacional e gratuito de creches. Em sua mensagem de veto, com teor anticomunista, Nixon disse que o programa teria comprometido a autoridade moral do governo, apoiando abordagens comunitárias para a educação de crianças contra a abordagem centrada na família. No momento em que surgiu a primeira acusação de abuso infantil contra um professor da pré-escola McMartin, o país, na verdade, já vinha preparando há décadas uma terra fértil para conspirações e medo florescerem no coração das creches infantis. Um pânico que duraria pelo menos 10 anos e atingiria todo o país. Além, é claro, do restante do mundo acostumado a ser guiado pelas notícias e comportamento político americano. Richard Beck compara as teorias de conspiração a parábolas. As que ficam são aquelas que validam de forma mais eficaz as ansiedades de um grupo, com a culpa sempre atribuída a estranhos. As teorias de conspiração nascem em tempos de turbulência e incerteza. A turbulência social pode oprimir o pensamento crítico. Isso nos faz ir além do que é logicamente possível. Entramos nesse estado de histeria e deixamos isso nos dominar. No fim das contas, todo o pânico, as conspirações, os traumas e todo o terror gerado pelo caso McMartin pouco tinha a ver com as crianças em si, mas muito mais com medo de uma mudança. Os passos de igualdade que a sociedade dava para grande parte das pessoas não representavam uma evolução, mas sim um risco. Era preciso voltar a um tempo antigo, onde a família funcionava melhor, as mulheres ficavam em casa cuidando de seus filhos, onde o marido recebia um salário suficiente para sustentar essa família e a sua mulher não precisava sair de casa, onde os valores morais respeitavam as leis divinas. Um pânico reacionário, um movimento de retorno a um lugar imaginário. É claro que durante todo o processo do McMartin, a esquerda americana, ou o que eles chamam de esquerda pelo menos, esteve também envolvida no caso, mas majoritariamente esse foi um movimento conservador, com seu discurso religioso, antissatânico, anticomunista, antifeminista, muito parecido com o que vemos acontecendo hoje no mundo. A demonização de atores sociais que propõem certas mudanças no status quo sob o argumento de pedofilia, satanismo e comunismo. Sobre isso falaremos no segundo episódio dessa série, onde vamos conhecer o QAnon, a nova teoria pedófila americana que, como em McMartin, imagina uma grande rede de pedófilos escondidos embaixo do nariz do povo americano, mas no fundo com fins políticos e reacionários. Mas esse é um assunto para o nosso próximo vídeo. Até lá!